Jeremias é um nome que ecoa ao longo da história. E, sem dúvida, ele é uma das figuras mais intensas e emocionantes da Bíblia, vivendo numa época cheia de conflitos. Ele recebeu uma tarefa quase impossível: avisar o reino de Judá sobre a destruição que estava prestes a acontecer por causa da desobediência ao Senhor. Vamos nos aprofundar na história desse profeta que, com lágrimas nos olhos e voz trêmula, anunciou verdades divinas que poucos queriam ouvir. Imagine só. A nação escolhida estava à beira do colapso, e mesmo assim, Deus, em sua imensa bondade, mandou mensagens de alerta, esperança, julgamento e restauração por meio de Jeremias, o profeta chorão, que nasceu no final do século 7 a.C. Jeremias cresceu em tempos de mudanças políticas e religiosas radicais. O reino de Judá, sob uma sequência de reis que frequentemente afastavam o povo de Deus, estava em queda. Antes próspera e protegida pela aliança, a nação caminhava para a destruição. E é nesse cenário que Deus escolheu Jeremias para ser sua voz no meio do povo. Desde jovem, ele já sentia o peso desse chamado, uma responsabilidade que não pediu, mas que aceitou, mesmo com resistência e um toque de medo. A Bíblia diz que antes mesmo de ele nascer, já tinha sido separado para essa missão. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você nascesse, eu te separei e te designei como profeta para as nações. Jeremias 1:5. Era uma tarefa divina que ele não podia rejeitar, mesmo enfrentando seus medos e inseguranças. Jeremias sabia muito bem das dificuldades que o aguardavam. Ele não era ingênuo sobre o sofrimento que viria ao ser a voz de Deus em um momento tão rebelde. O chamado que recebeu era claro, mas não era fácil de aceitar. Era uma missão de dor, rejeição e solidão. Jeremias, como qualquer jovem, tinha seus medos e inseguranças. Ele não se via como um grande orador ou alguém capaz de confrontar reis e nações. Quando Deus o chamou, sua reação foi hesitante. Ah, Senhor soberano, não sei como falar, sou muito jovem. Jeremias 1:6. Esse momento mostra bem a humanidade de Jeremias. Ele era apenas um jovem ciente de suas limitações. Mas Deus não se deixa levar pelas fraquezas humanas. Na verdade, sua força se revela justamente na fraqueza. Se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal Sábio Jesus e ficar com a gente até o final, porque essa história tem muito a nos ensinar. Então, o Senhor respondeu ao temor de Jeremias com uma promessa de que estaria sempre com ele. Não diga que é muito jovem. Você irá a todos a quem eu te enviar e dirá tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você e te livrarei. Jeremias 1:7-8. Apesar de tudo, o profeta levantou-se com o coração pesado para encarar o desafio. Ele sabia que suas palavras não eram dele, mas de Deus, aquele que o conheceu antes mesmo de nascer e o escolheu para anunciar verdades que ninguém queria ouvir. Com lágrimas nos olhos, Jeremias começou seu ministério, que seria marcado por tristeza, sofrimento e uma fidelidade inabalável ao Deus da Bíblia. O reino de Judá estava à beira do colapso, e os alertas de Jeremias soaram como um último chamado ao arrependimento. Ele não falava apenas de desastres e destruição, mas também da necessidade de voltar a Deus, de reabraçar os mandamentos e a aliança que haviam sido esquecidos. E assim, iniciamos nossa jornada pela vida e ministério de Jeremias, o profeta chorão. Ao explorarmos sua história, veremos não apenas um homem que enfrentou grandes dificuldades por sua fé, mas também um servo leal que, apesar de todos os obstáculos, manteve-se firme na missão que Deus lhe confiou. O chamado de Jeremias o lançou em uma missão super desafiadora. Ele não era só um profeta, era a voz de Deus em tempos de crise. Durante o reinado do justo Josias, havia esperança de que Judá voltasse aos caminhos do Senhor, mas com o passar dos anos, ficou claro que o coração do povo continuava endurecido. Jeremias recebeu a tarefa de alertar Judá sobre a destruição iminente se eles não se arrependessem de seus pecados. A nação, que se afastou das fontes de água viva, estava prestes a enfrentar as consequências amargas de sua rebelião. Meu povo cometeu 2 pecados. Me abandonaram,
a fonte de água viva, e cavaram poços furados que não retêm água. Jeremias 2:13. A missão de Jeremias era, na verdade, um ato de amor divino. Deus não queria que seu povo perecesse, mas que se arrependesse e voltasse para ele. Mas convenhamos, a tarefa de Jeremias era tudo menos fácil. Ele enfrentou resistência diária de um povo que preferia as palavras suaves dos falsos profetas às duras, mas necessárias, advertências de Deus. A idolatria e a corrupção espiritual eram os alvos das mensagens que ele trazia. Jeremias testemunhou a troca da glória do Senhor por ídolos de madeira e pedra, observando como o povo se afastava do Deus verdadeiro para seguir deuses que não podiam fazer nada por eles. O coração de Jeremias doía ao ver a degradação espiritual de Judá, uma nação que deveria ser santa e separada. Ele proclamou fervorosamente as palavras que Deus lhe deu, expondo os pecados do povo e chamando-os de volta à retidão. Apesar de seus esforços, Jeremias enfrentou desprezo e rejeição de muitos, até mesmo dos líderes religiosos que deveriam ser os primeiros a ouvir e se arrepender. No meio de tudo isso, ele se viu diante de um dilema. Como continuar pregando a um povo que se recusava a ouvir? Mas ele perseverou, ciente de que estava cumprindo a vontade de Deus. Suas advertências não eram só palavras jogadas ao vento. Eram um clamor desesperado para salvar Judá da destruição. Com cada nova profecia e mensagem, Jeremias renovava seu compromisso com Deus, mesmo quando seu coração estava pesado com o fardo que carregava. Ele sabia que seu ministério não seria avaliado pelo número de conversões ou pela popularidade, mas pela sua fidelidade ao chamado divino. E assim, conforme Jeremias seguia em sua missão profética, as consequências de sua lealdade a Deus começaram a aparecer de maneiras dolorosas. Jeremias realmente se destacou como uma voz solene e desafiadora em um tempo de corrupção e idolatria em Judá. Sua coragem em confrontar as injustiças e a relutância do povo em aceitar a dura verdade que ele trazia são marcantes em sua história. O chamado divino que recebeu não apenas o impeliu a falar, mas também o preparou para enfrentar a resistência feroz que viria. A prisão sob a ordem de Pazer ilustra bem o clima de hostilidade que Jeremias enfrentou. Pazer, como líder religioso, via as mensagens de Jeremias como uma ameaça à sua posição e ao status quo. A ideia de que o templo, o coração espiritual de Jerusalém, poderia ser destruído era uma concepção inimaginável para muitos. A convicção de Jeremias, enraizada em sua profunda comunhão com Deus, o fez desferir palavras de juízo, exortando o povo a se voltar para Deus antes que fosse tarde demais. Esse conflito entre a verdade profética e o desejo de segurança e estabilidade política e religiosa é um tema recorrente nas Escrituras. Jeremias, mesmo enfrentando perseguições e sofrimentos, manteve seu compromisso com a verdade, mostrando que, mesmo em meio a adversidades, a fidelidade a Deus é fundamental. A promessa de que Deus estaria com ele, apesar das lutas, reafirma a importância da relação entre o profeta e o Senhor, fornecendo a Jeremias a força necessária para continuar sua missão. Jeremias realmente se tornou uma figura central em uma luta intensa entre a verdade divina e a corrupção dos líderes de Judá. A ação de Pazer em silenciá-lo reflete o desespero das autoridades em manter a ordem e proteger seu próprio poder. A punição brutal que Jeremias sofreu, incluindo as chicotadas e o constrangimento público no tronco, era uma estratégia clara para desacreditá-lo e fazer com que o povo o visse como um criminoso. A escolha do portão superior de Benjamim, uma entrada movimentada do templo, intensificou ainda mais essa humilhação, pois todos podiam testemunhar sua aflição. Mesmo assim, Jeremias permaneceu firme em sua mensagem, ciente de que sua missão ia além de seu sofrimento pessoal. Essa resistência diante da dor e da desonra é uma poderosa demonstração de fé e determinação. Ao longo daquela noite, enquanto suportava essa provação, Jeremias também enfrentava um conflito interno. Ele sabia que sua verdade era impopular e dolorosa, mas a chamada de Deus o impulsionava a continuar. Essa dualidade entre sofrimento e fidelidade é uma característica marcante de sua vida e ministério, revelando a profundidade de seu compromisso com a verdade divina,
mesmo quando isso significava enfrentar rejeição e dor. A determinação de Jeremias em meio à adversidade é realmente inspiradora. Mesmo após sofrer tortura e humilhação, ele se recusou a ceder e continuou a proclamar a palavra de Deus. Sua profecia contra Passer, renomeando-o para Mago Missabib, é um exemplo claro de como ele não hesitou em confrontar aqueles que se opunham a Deus. Essa ousadia foi um reflexo de sua convicção de que a verdade divina era mais importante do que sua própria segurança. A luta interna de Jeremias é igualmente poderosa. Seus lamentos sobre o chamado divino revelam a vulnerabilidade e a dor que muitos profetas sentem. Ele expressa a angústia de ser ridicularizado e sua luta constante entre o desejo de desistir e a urgência de cumprir sua missão. A metáfora do fogo em seus ossos ilustra a inevitabilidade de sua vocação. Mesmo em momentos de desespero, a mensagem de Deus não podia ser contida. No entanto, a crescente impopularidade de Jeremias entre os líderes de Judá, especialmente os príncipes, introduziu uma nova camada de conflito. Para eles, suas profecias de julgamento eram uma ameaça não apenas à sua autoridade, mas também à segurança da cidade. Ao irem ao rei Zedequias para exigir a punição de Jeremias, eles buscavam silenciar uma voz que desafiava suas ações e decisões. Essa tensão entre a verdade profética e o poder estabelecido é uma constante na narrativa de Jeremias, mostrando a complexidade e os riscos de ser um porta-voz de Deus em tempos de crise. A história de Jeremias no Poço de Lama é uma poderosa ilustração da luta entre a verdade e a opressão, e da maneira como Deus pode agir mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A indecisão de Zedequias, um rei que oscila entre os interesses dos príncipes e a consciência das palavras de Jeremias, reflete a fragilidade das lideranças que não se firmam na verdade. O ato dos príncipes de colocar Jeremias no poço era uma tentativa de silenciá-lo sem derramar sangue, uma estratégia cruel que revela a profundidade de sua rejeição à mensagem divina. A lama que cercava Jeremias simboliza a desespero e a sensação de sufocamento que muitos enfrentam em momentos de crise. A intervenção de Ebed-Meleque, o etíope, é um exemplo inspirador de coragem e compaixão. Ele arriscou sua posição e segurança ao defender Jeremias perante o rei. O fato de que Zedequias autorizou o resgate pode indicar uma luta interna entre culpa e o desejo de fazer a coisa certa. O uso de cordas improvisadas para resgatar Jeremias é um símbolo de esperança e do cuidado de Deus por meio de pessoas dispostas a agir. Após ser resgatado, Jeremias foi colocado novamente na prisão, mas a experiência do poço não foi em vão. Essa narrativa nos lembra que, mesmo quando as circunstâncias parecem sem saída, a fidelidade a Deus pode trazer esperança e resgate. A providência divina muitas vezes se manifesta de maneiras inesperadas, mostrando que, em meio à dor e ao sofrimento, há sempre a possibilidade de um novo começo e da proteção de Deus para aqueles que permanecem fiéis. O ministério de Jeremias, após seu resgate, realmente se tornou um chamado urgente e sombrio. As profecias de destruição que ele proclamou não eram apenas uma mensagem de juízo, mas uma convocação à consciência do povo de Judá sobre as consequências de sua desobediência. A ideia de que Jerusalém, o coração espiritual de Israel, estaria destinada à ruína, desafiava profundamente as crenças populares da época. Muitos acreditavam que a cidade e o templo eram invioláveis, uma proteção divina garantida, e a mensagem de Jeremias abalava essa falsa segurança. Ao anunciar que Deus usaria Nabucodonosor como um instrumento de julgamento, Jeremias estava apontando para uma verdade dolorosa. A própria presença de Deus havia sido comprometida pela idolatria e pelo pecado do povo. Essa ideia não apenas chocou os ouvintes, mas também gerou fúria, já que muitos viam isso como um ataque à sua fé e identidade. O confronto com o falso profeta Hananias exemplifica bem essa tensão. Enquanto Jeremias falava uma verdade difícil, Hananias oferecia uma mensagem de alívio e esperança que era superficial e enganosa. A resposta irônica de Jeremias, desejando que as palavras de Hananias fossem verdadeiras,
sublinha a tristeza de sua missão. Ele sabia que as promessas de Hananias não eram sustentadas pela realidade divina e, por isso, continuou a desafiar a narrativa de esperança vazia. Esse episódio ressalta a luta contínua entre a verdade e a ilusão, mostrando que a fidelidade a Deus muitas vezes requer coragem para confrontar as mentiras confortáveis que as pessoas desejam ouvir. A mensagem de Jeremias, embora difícil e impopular, era essencial para chamar o povo ao arrependimento e à reconciliação com Deus. A confrontação entre Jeremias e Hananias realmente destaca a luta entre a verdade e as falsas esperanças. Ao declarar que Hananias estava enganando o povo, Jeremias reafirmou seu papel como mensageiro de Deus, alertando que, ao invés de paz, o que viria era guerra, fome e pestilência. Essa mensagem se concretizou rapidamente, quando a morte de Hananias confirmou a veracidade das palavras de Jeremias e o julgamento divino sobre os falsos profetas. Apesar da dureza de suas profecias, Jeremias também trouxe mensagens de esperança. Sua declaração de que, após 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus restauraria seu povo é um exemplo poderoso da fidelidade de Deus, mesmo em tempos de desolação. A carta aos exilados, que trazia essa promessa, foi um lembrete de que o julgamento não era o fim, mas sim uma parte do plano divino para a redenção. Quando as profecias de Jeremias se cumpriram em 586 a.C. e Jerusalém foi devastada pelos babilônios, as consequências foram terríveis. Aqueles que zombaram dele enfrentaram a realidade amarga de suas previsões. A cidade, que outrora era um símbolo de glória, foi reduzida a ruínas, e o lamento de Jeremias se tornou a voz dos que sofreram a perda de sua pátria. O livro de Lamentações é uma expressão visceral e profunda dessa dor. A descrição de Jerusalém como uma cidade desolada, semelhante a uma viúva, captura o sofrimento coletivo de um povo que perdeu tudo. As palavras de Jeremias ressoam como um eco da tristeza e da devastação, não apenas como um relato histórico, mas como um testemunho da luta espiritual e emocional de uma nação. Esse lamento permanece relevante, lembrando-nos da fragilidade da condição humana e da esperança de restauração que Deus promete, mesmo em meio ao desespero. A estrutura acróstica de Lamentações realmente reflete uma busca por ordem em meio ao caos devastador. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, utiliza essa forma poética para expressar a profundidade de sua dor e desespero após a destruição de Jerusalém. Suas palavras não apenas capturam a devastação física, mas também a angustiante sensação de abandono espiritual que permeava o povo. O templo, que havia sido o centro de adoração, agora estava em ruínas, simbolizando uma ruptura profunda na relação entre Deus e seu povo. As palavras de Jeremias em Lamentações 2:5 ilustram como o Senhor parecia agir como um inimigo, engolindo a cidade e multiplicando o luto. O reconhecimento de que essa calamidade era resultado do juízo divino sobre os pecados persistentes do povo, incluindo os erros dos líderes espirituais, reflete uma compreensão clara da justiça de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Esse tema de culpa coletiva e reconhecimento do pecado permeia o livro, mostrando a conexão entre a desobediência e as consequências dolorosas. Apesar da intensidade de seu lamento, Jeremias também oferece vislumbres de esperança. Ele não se esquece da misericórdia de Deus, afirmando que, apesar das dificuldades, as compaixões do Senhor são renovadas a cada manhã. Lamentações 3:20 e 2-23. Essa âncora de esperança serve como um lembrete de que o juízo divino não é o fim, mas sim uma parte do caminho para a restauração. À medida que o livro avança, a falta de resposta do povo de Judá diante dos avisos de Jeremias se torna evidente. Nos últimos dias de seu ministério, quando muitos estavam exilados na Babilônia, os remanescentes em Judá decidiram buscar refúgio no Egito, ignorando os alertas do profeta. A decisão de procurar segurança na terra do Egito, em vez de se voltar para Deus, simboliza uma recusa em reconhecer a verdade de suas circunstâncias e as advertências de Jeremias. Essa escolha não só demonstra a desesperança deles,
mas também a teimosia em seguir por um caminho que os levaria a consequências ainda mais terríveis. As palavras de Jeremias foram claras. A segurança aparente que o Egito oferecia era ilusória. Ele continuou a alertá-los sobre a destruição que já havia consumido Jerusalém, mostrando que a desobediência continuaria a trazer consequências. Essa rejeição das palavras do profeta e a acusação de traição refletem a profunda crise espiritual e a desconexão do povo com a mensagem de Deus. Em meio a tudo isso, Jeremias permanece fiel ao seu chamado, enfatizando que a verdadeira segurança e restauração só poderiam ser encontradas em um retorno ao relacionamento com Deus. A trajetória de Jeremias é realmente um exemplo marcante de fidelidade em meio à adversidade. Mesmo diante da teimosia e desobediência do povo, ele se manteve firme em sua missão de profeta, mesmo quando isso o levou a ser sequestrado e levado ao Egito. A escolha dos líderes de desobedecer a Deus e buscar refúgio em uma terra estrangeira selou seu destino, e as palavras de Jeremias, em Jeremias 44, sublinham essa realidade sombria. No Egito, Jeremias continuou a profetizar, declarando que o julgamento divino os seguiria até lá. Sua mensagem clara e contundente sobre a ira de Deus e a inevitabilidade do juízo deve ter sido um choque para aqueles que buscavam segurança em um lugar que, na verdade, se tornaria sua sepultura. O fato de que o Egito enfrentaria suas próprias calamidades reflete a justiça de Deus, que não se limita a um único lugar ou povo. A ausência de registros detalhados sobre o cumprimento específico das profecias de Jeremias no Egito é interessante. Mas a história nos mostra que o Egito, de fato, passou por invasões e conflitos, o que pode ser interpretado como um cumprimento do aviso profético. A tradição sobre o fim trágico de Jeremias, com relatos de que ele pode ter sido apedrejado por seus compatriotas, é uma conclusão lamentável, mas que se alinha com a vida de um profeta que enfrentou constante rejeição e sofrimento. Sua morte, seja como for, simboliza a luta constante entre a verdade e a resistência à palavra de Deus. A vida de Jeremias é um poderoso testemunho de que a obediência a Deus pode ser dolorosa e solitária, mas sempre traz um significado profundo. Suas profecias finais no Egito, mesmo em face da rejeição, revelam um compromisso inabalável com a verdade divina. Este legado de coragem e integridade ressoa através das gerações, lembrando-nos de que, mesmo em tempos de desespero e desobediência, a palavra de Deus permanece eterna e imutável. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo e quer acompanhar mais ensinamentos como este, não esqueça de curtir, se inscrever no canal Sábio Jesus e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Deixe também o seu comentário dizendo: Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Agradeço por estar conosco e até o próximo vídeo.